Então vamos para o texto de Mateus 8, 1 a 4. Começamos hoje uma nova etapa, um novo trecho no Evangelho. Até aqui nós vimos sobre a pessoa do Messias, a pessoa de Cristo, o Messias, o Rei Servo, o Salvador, Rei Servo, que veio servir a Deus, mas Ele é o Rei, Ele é o Salvador. Nós vimos isso do capítulo 1 ao capítulo 4, depois nós vimos os princípios do reino de Cristo, ali o Sermão do Monte. Nós vimos os princípios que nós, como súditos desse reino, nós devemos ter em nossa vida e como nós devemos viver, capítulo 5 ao capítulo 7. E agora, do capítulo 8 ao capítulo 10, nós veremos sobre o poder do rei, focando aí nas suas obras. Nós veremos então, começando aí, a cura de um leproso, esse trecho do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Mas antes de lermos o texto aqui, antes de focarmos no texto, é importante a gente lembrar que, primeiro, o Senhor Jesus, ao realizar os milagres, Ele, em primeiro lugar, em tudo Ele manifestou a sua autoridade como Deus que é sobre todos os males causados pelo pecado. Ao realizar curas, especialmente milagres de curas, Ele está mostrando o seu poder e a sua autoridade sobre o pecado e as consequências do pecado, porque nós sabemos que a enfermidade ela é resultado do pecado, do pecado de Adão. Foi com o pecado de Adão que as enfermidades entraram em nossa existência. Então, as enfermidades são consequências do pecado de Adão. Eu tomo muito cuidado com isso, porque nem toda enfermidade é resultado de pecado. É diferente. É bem diferente eu dizer que uma enfermidade é resultado do pecado e uma enfermidade é resultado de pecado. Quando eu falo que é resultado do pecado, eu estou pensando aqui no pecado de Adão, na desobediência de Adão, que abriu a porta para toda a desgraça na existência humana. E existem pecados que são consequências, ou melhor, existem enfermidades que são consequências de pecados específicos. A pessoa que passou a vida usando droga, o cérebro dela está destruído. Não há medicamento que reconstrua esse cérebro. A pessoa que passou a vida inteira na bebedeira vai ter uma cirrose hepática, vai ter consequências disso. Fumo, a pessoa que se alimenta mal, pega aquele lanchão desse tamanho toda noite, babando gordura, mas não tem jeito, não, pode comer, não tem problema não, mas toda noite, Então, são consequências, doenças que são consequências do pecado. Agora, o Senhor Jesus aqui, quando Ele realizou essas curas, como essa que veremos hoje, Ele está mostrando a autoridade dele como Deus que é sobre o pecado e as consequências dele. Outro motivo pelo qual Ele realizou milagres, Ele também o fez para mostrar sua misericórdia aos homens que tanto sofrem. Deus faz milagres? Sim, eu creio. Eu creio que Deus, nós devemos orar, Deus pode fazer milagres, os milagres que Ele quiser fazer. Não vejo milagres na mesma intensidade que houve nos dias de Jesus. Os dias de Jesus foram especiais. As manifestações demoníacas que tiveram ali, tudo mais. Nós precisamos entender que a vinda do Messias ao mundo, a vinda de Cristo ao mundo, é como um meteoro caindo no meio de um lago. Abala tudo, e a vinda de Cristo ao mundo abalou o reino espiritual. Mas eu vou voltar nesse assunto quando nós falarmos sobre os endemoniados que Ele libertou. Eu voltarei nesse assunto com vocês. Mas eu creio sim que Deus faz milagres hoje, sim. Mas eu não vou marcar a agenda de Deus. Vou dizer que se a gente fizer isso, Deus vai ouvir a nossa oração e vai fazer um milagre. Eu não sou o que se chama, eu sou o que se chama de cessacionista. O cessacionista, ele crê que Deus faz milagres, sim,
mas não com os mesmos objetivos que ele fez nos dias de Jesus e nos dias dos apóstolos. John MacArthur Jr. ele faz uma análise muito profunda sobre esse assunto. Ele mostra para a gente que houveram 3 períodos na história bíblica que ocorreram intensos milagres. Só 3. Você tem nos dias de Josué, de Moisés e Josué, depois nos dias de Elias e Eliseu. Você não vê nenhum dos outros profetas fazendo milagres. Um ou outro caso muito raro, muito esparçado. Você vai ver um Isaías, por exemplo, com relação ao rei Ezequias. Mas são raros milagres que os profetas fazem. Então, o primeiro momento foi Moisés e Josué, depois Elias e Eliseu, e o terceiro momento foi com Jesus e os apóstolos. Foram épocas específicas em que Deus estava chamando a atenção do povo. Hoje, Deus faz milagres? Sim, é Deus, Ele não mudou. Mas não com os mesmos propósitos ou com a mesma intensidade, pelo menos, que foi no passado. Tá? Mas esse é assunto que nós vamos tratando aos poucos, tá bom? Mas fato é, o Senhor Jesus mostrou misericórdia para com os que sofriam. E o terceiro motivo é que os milagres foram verdadeiros sermões práticos, tendo como propósito que os seus milagres, os milagres de Cristo, mostrassem que Ele era o Messias de Israel, prometido por Deus. Uma nota importante é que Ele não realizou nenhum milagre com o propósito de atrair as multidões. Bem diferente do que acontece hoje em dia. Bem diferente do que supostamente acontece hoje em dia, Porque a maioria dos tais milagres que a gente ouve que estão acontecendo por aí, arrancando caroço, tudo bem, caroço incomoda, O camarada é caroçólogo, Ele é especialista em caroço. E a gente vê cada bizarrice, cada coisa absurda. Assim. Meu Deus, é mais escândalo para o Evangelho do que uma propaganda do Evangelho. Isso, Mas é importante observar que Jesus não realizou nenhum milagre para chamar a atenção das multidões. Pode ler. Eles não, até mesmo os apóstolos, eles não realizaram nenhum milagre para chamar a atenção das multidões. Agora, se você procurar qualquer um desses milagreiros por aí, o objetivo deles é atrair as multidões. Certo? O objetivo de Cristo não era atrair as multidões. Acabou atraindo, como nós vamos ver hoje. Mas não era o objetivo dele. Grave isso, porque isso é importante para o nosso estudo aqui hoje. Tá? Antes, ele até mesmo evitou que isso acontecesse, instruindo os que foram beneficiados por seus milagres a que não contassem e divulgassem o ocorrido. Veja, por exemplo, aí no versículo 4, que nós vamos ver hoje, no versículo 18 desse mesmo capítulo, no capítulo 9, versículo 30, em Lucas 8, 56, ele realiza um milagre e fala: não conte para ninguém. Ele não queria publicidade. Nós vamos ver por quê. E o objetivo disso era para que as pessoas não crescem nele por causa dos seus feitos miraculosos, simplesmente, como aconteceu lá em João 4, 46 a 54, mas que crescem em sua palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, Pois a verdadeira fé é gerada pelo ouvir a palavra de Deus e não pelo ver milagres e portentos. Preste muita atenção nisso. A verdadeira fé não vai pelo que ela vê, ela vai pelo que ela ouve. Cristo falou que as verdadeiras ovelhas dele, as minhas ovelhas, veem os milagres que eu faço, Não. Ele falou o quê? Ouvem a minha voz, atendem a minha voz, andam, não pelo que veem, mas pelo que ouvem.
E por que Jesus fala isso para nós? Não fala isso para nós? Porque vamos lá para o fim dos tempos. Ele fala que no fim dos tempos, o anticristo, o homem da iniquidade, os falsos mestres, fariam e farão sinais e prodígios no céu e na terra. Os caras não vão fazer pouca coisa não, gente. Vão fazer sinais e prodígios no céu e na terra para enganar, se possível, os eleitos. Mas aquele que anda pelo que ele ouve da palavra de Deus e não pelo que ele vê, está ali correndo atrás do que ele vê e para poder crer, aquele que crê pelo que ele ouve da palavra de Deus, esse não vai ser enganado. Esse não vai ser enganado. Sabe por quê? Porque falso mestre, anticristo, pode até fazer milagres ou portentos, né? Milagres, falsos milagres, né? Sinais e prodígios para chamar a atenção das pessoas, mas uma coisa eles nunca vão fazer: pregar a palavra de Deus a fim de que o homem seja salvo. Quando a gente prega a palavra de Deus corretamente, a intenção nossa é que Deus seja glorificado e que pecadores sejam convertidos. E o anticristo quer que alguém seja convertido? Um falso mestre quer que alguém seja convertido a Cristo? Se ele luta contra Cristo, como que ele vai querer não fazer? Então cuidado, viu? Aliás, é muito feliz aquele que vê um milagre acontecer, mesmo. A gente ora, Deus pede um milagre, Deus faz um milagre. Meu Deus, coisa maravilhosa. É lindo demais. É preciso ter fé para ver o milagre acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é preciso ter muito mais fé quando o milagre não acontece. Porque quando o milagre não acontece, a fé tem que ser firme. Porque se ela não for firme, a gente pega a mala e vai embora. Desiste. Quantas pessoas que você conhece que fizeram isso? Clamaram a Deus pelo milagre, queriam aquele milagre e Deus não deu. O que eles fizeram? Abandonaram a fé. Você conhece pessoas assim, não conhece? Eu conheço muitos casos. Então esse estudo para nós aqui hoje, essa introdução, não a esse estudo somente, a esses 4 versículos, é uma introdução a todo o trecho que nós vamos estudar do capítulo 8 ao capítulo 10 nas próximas semanas. Essa introdução é esse, alerta-nos quanto a isso. Nós devemos andar pelo que ouvimos da voz de Cristo na sua palavra, e não pelo que vemos acontecer e que é dito que foi Jesus quem fez, quando não foi Ele que fez. Você já ouviu falar que em centro espírita acontece milagre? Eu já vi. Você já ouviu falar que lá no santuário de Aparecida acontece milagres? Tem sala de milagres. Tem, é um negócio bizarro, um negócio, né? A sala de milagres, eu entrei lá, cheio de. Nossa, parece um cemitério, parece um ossário, o negócio é feio demais. Lá dos nervos, entrava naquele lugar. E aí? Só Deus faz milagre, você concorda comigo? Só Deus pode curar. Mas então foi Deus que fez milagre, né? Então. Hoje, naquele acidente, o senhor viu, né? O presbítero Edson mandou aquele do incêndio, eu não cheguei a acompanhar pela televisão. Aí o homem lá estava, acudiu uma criancinha lá, né? Aí ele disse, graças a Nossa Senhora e a Deus. Esse anjinho que Nossa Senhora, não sei o quê. E tomou o menino que ele pegou como um anjinho que estava ali para ajudar. O ímpio, ele não consegue reconhecer a ação de Deus, somente Deus agindo, ele não consegue. Aí eu falei assim, coitado de Deus que salvou tanta gente ali, né? E ele levando a vantagem para a Maria lá. E agora ele não dá a ninguém, né? Mas e aí, como é que ficam os milagres que acontecem nesses lugares? É Deus ou não é? Vocês estão vendo como que a coisa é complicada? Agora, o que não acontece nesses lugares é o quê? A pregação genuína da palavra de Deus. Milagre, isso não me impressiona, irmãos. Não me impressiona. Porque os inimigos de Cristo haverão de fazer sinais e prodígios.
coisa para chamar a atenção da gente mesmo, coisa portentosa, para chamar a atenção da gente. Mas pregar a palavra somente na igreja de Cristo. E aí você vê muita igreja trocando a palavra por cada coisa. Não serve. Vamos lá então, vamos ler o texto? Vamos ler juntos? Versículo 1 ao versículo 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Okay? Vamos lá. A lepra, ela sempre foi algo repugnante, mas a lepra que nós temos nos nossos dias, conhecida por hanseníase, o mal de Hansen, o hanseníase, ela nem se compara com a lepra nos tempos antigos. A lepra nos tempos antigos, quando você lê Levítico, por exemplo, fala que ela dava até na parede, ela pegava até na parede. Agora, lembrando que parede lá não era alvenaria como a nossa aqui, né? Reboco como a nossa, eram peles de animais. Agora você imagina uma lepra que sai da pessoa e pega um couro seco de um animal e corroía. E às vezes até mesmo no reboco mesmo pegava. Ela se espalhava, porque a lepra ela está ligada à falta de higiene. Né? Mas a hanseníase nossa hoje em dia é uma alergia perto daquela lepra. Além do que naquele tempo não se tinha medicamento, só tinha um tratamento: tirar o leproso do convívio social e ele ficar fora do convívio. E para piorar a situação, andando por onde ele andasse, ou se ele estivesse com outros leprosos, era facilmente reconhecido. Mas se ele estivesse sozinho e alguém estivesse se aproximando, ele tinha que gritar: imundo, imundo! Para que as pessoas soubessem que era um leproso. Triste, né? As pessoas se desviar tempo. Justamente. Se desviar dele. Imagina que coisa triste. A palavra lepra no grego significa escama. No grego é lepra mesmo. A palavra lepra é lepra mesmo lá. Se pronuncia lepra. Isso significa escama. Né? Ela começava com dores em partes da pele, avançava para uma coloração esbranquiçada e indolor, né? Ela matava, porque se ela doía, depois não doía mais, é porque ela matava ali os nervos, a pele ali, né? E nesse estágio, ela chegando à fase em que as feridas ficam salientes e lustrosas, formando uma escama, que é o significado do nome, né? Que evoluíam para úlceras feias por falta de sangue no local. Úlceras feias brotavam no lugar ali porque faltava sangue, e aí necrosava. Né? Quando eu era criança, tinha um senhor na nossa cidade, que andava, ele era um mendigo e era leproso. E ele sempre via com o rosto coberto. Né? Um dia, eu não vi. Meu irmão contava isso. E a cobertura do rosto caiu, né? O nariz dele deu para ver que aqui já estava todo comido. Porque a lepra, onde tem cartilagem, na orelha, no nariz, ela vai comendo e vira um oco, um buraco. Isso é triste de se ver, né? Os dedos, as pontas, justamente as pontas dos dedos, nas extremidades, né? Elas vão se desfazendo. Então o estado da pessoa fica deplorável. E era o caso desse homem aqui, segundo Lucas, que Deus o descreve como coberto de lepra. Né? Lucas, narrando esse mesmo texto, ele nos acrescenta essa informação. É importante, quando a gente estiver lendo Mateus, a gente ler os outros
evangelhos que relatam o mesmo caso, né? Para a gente ir pegando informações. Você vai ver que várias informações que eu vou passar para você hoje não estão em Mateus, estão em outros evangelhos, né? Além da moléstia física, a lepra também tinha uma conotação espiritual, né? Toda vez que a Bíblia fala sobre o pecado, ela o compara à lepra. O pecado para o nosso coração é igual a lepra para o nosso corpo. Ele destrói o ser humano, né? Atos de rebeldia na Bíblia foram punidos com lepra. Miriam, irmã de Moisés, está lá em Números, capítulo 12, verso 10. A descendência de Joabe, lá em 2 Samuel 3, 29. E Geazi, o criado de Eliseu, ele foi castigado com lepra por causa da sua ganância de mentira, né? Ele foi lá e mentiu para Naamã, né? Ele mentiu para ele e pegou lá os presentes, né? E ele foi amaldiçoado com lepra, ele e a descendência dele. O rei Uzias também foi atacado de lepra, porque ele resolveu dar uma de sacerdote, foi atacado de lepra. Lá em 2 Crônicas 26, 19 a 23. Né? Descendo do monte, né? Então vamos ver o versículo primeiro. Jesus descendo do monte. Antes de narrar o milagre, Mateus nos relata que grandes multidões seguiram Jesus. E por que elas fizeram isso? Né? Elas fizeram isso em decorrência do ensino maravilhoso. Lá no versículo 29 do capítulo 7 nós vimos isso. As multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade, bem diferente dos escribas, né? Ele ensinava com autoridade própria, né? Lembrando que a fé que depende de milagres não é a fé salvadora. Existem dois tipos de fé, nós veremos isso brevemente aí, né? Logo nós veremos isso no estudo do Catecismo Maior, nós veremos isso. Existem dois tipos de fé. A fé comum, essa fé comum, todo ser humano tem, e cada um coloca essa fé no que bem entende. A crença, a crendice da pessoa, né? Tem gente que crê em gnominho de jardim, tem gente que crê em saci pererê, né? Crê na macumba, crê em santos, né? E existe a fé salvadora. A fé salvadora, ela é obra do Espírito Santo no coração do eleito somente. Somente o eleito tem a fé salvadora. Somente o eleito é agraciado por Deus com a fé salvadora. E a fé salvadora nos leva a ver que nós precisamos de Jesus. A fé salvadora nos leva a nos arrependermos dos nossos pecados, a pedir o perdão dos nossos pecados e a clamar por salvação no sangue de Jesus. Nós confiamos em Jesus. Isso só o Espírito Santo pode fazer no coração da pessoa. Só o Espírito Santo pode fazer no coração da pessoa. Mas quando ele faz, essa é a fé salvadora. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O isto que Paulo fala ali não é só a graça, é a fé também. Tanto a graça quanto a fé salvadora são dons de Deus para a pessoa. Agora, essa fé salvadora, nós já vimos quando nós estudamos sobre a importância da palavra de Deus, o que é a palavra de Deus, quando nós estudamos no Catecismo Maior, nós vimos que essa fé salvadora, ela não nasce no coração da pessoa quando essa pessoa está contemplando a criação. Essa pessoa que não sabe nada sobre Deus, ela olha para a criação, ela até admite a existência de um Criador ou de uma força maior que criou tudo, mas ele não sabe nada desse Criador, a menos que ela se volte para a palavra de Deus e na palavra ela aprenda e saiba quem é esse Criador. E quando ela ouve a palavra, quando eu falo ouvir a palavra aqui, não necessariamente significa audição, mas quando ela tem contato com a palavra de Deus, quer seja pela pregação ou ela encontrou uma Bíblia, nós temos vários casos de pessoas assim,
que pegaram a Bíblia, começaram a ler a Bíblia e foram convertidos, entre aspas, sozinhos. Né? Sozinho não, ninguém é convertido sozinho, né? É o Espírito Santo que converte, mas convertido sem a interferência de uma pessoa, de uma outra pessoa pregando, mas é o Espírito Santo abrindo os olhos para crer na palavra. É o poder da palavra de Deus, essa é a fé salvadora. Né? E um detalhe, só quem tem a fé salvadora é salvo. Quem tem a fé comum, Gilberto Gil, está na água. Porque ele disse que andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. A fé dele vai falhar sim, porque a fé dele não está em Cristo. A fé dele não está em Cristo. Né? O encontro com Cristo, versículo 2. Como já vimos, os leprosos não podiam ter quaisquer contatos com os sãos, mas este leproso quebrou essa regra social. Primeiramente, ele se dirige a Cristo com confiança plena. Essas três ações dele nos chamam a atenção: confiança plena, adoração plena e submissão plena ou completa. Né? Ele se dirige a Cristo com confiança completa, sabendo que ele, Cristo, tinha e tem poder para curá-lo. Por essa razão ele se aproximou de Jesus. Aproxima-se de Cristo porque não tem dúvida disso. O Espírito Santo já tinha trabalhado no coração dele. Ele, de alguma forma, já deveria ter ouvido, possivelmente de longe, ele ouviu o sermão de Jesus. E como os outros, ele também entendeu que Jesus era diferente, a autoridade dele era diferente, ele tinha uma autoridade própria. Algo no Senhor Jesus era diferente. Então ele se aproxima de Jesus. Interessante que agora, veja bem, em segundo lugar, a sua atitude é de adoração completa. Alguém lê para nós, por favor, Marcos 1,40. Ele nos dá uma informação importante ali. Marcos 1,40. Quem achou, lê, por favor. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. O que tem a mais no relato de Marcos que não tem aqui no relato de Mateus? De joelhos. Isso é atitude de rendição. Quem é mãe sabe o que eu estou falando aí. Menino Peralta fez arte e sabe que o couro vai comer. Aí quando ele vê a mãe chegando perto dele brava, ele: não, mãe, se ajoelha, né? Mãe, está rendido na presença da mãe. Né? Uns tentam ser espertinhos, em vez de ajoelhar, sai correndo, né? Mas vai voltar, quando volta, vai. Eu lembro que aconteceu isso comigo. Mamãe só falava assim: deixa, você vai dormir em casa hoje. Aí eu ficava o dia inteiro lá, escondido. Quando chegava à noite, o medo batia. Aí eu voltava: e agora? Dentro de casa eu apanho, lá fora está no escuro. E agora? Como eu sou medroso, eu tenho medo de escuro até hoje. Tem uma coisa que me incomoda, é escuro. Se apagar isso aqui tudo aqui, não tiver ninguém aqui, você vai me ver catando o interruptor para acender a luz. Eu não gosto de escuridão. Graças a Deus eu vou para o céu. Graças a Deus. Mas chegava em casa, promessa era cumprida, né? A mãe cumpria a promessa dela. Ia dormir com o lombo ardendo, né? Mas de joelhos, aqui mostra rendição. Né? E em Lucas, Lucas ainda vai um pouco mais além. E no relato de Lucas 5,12, Lucas nos informa que ele prostrou-se com o rosto em terra. Agora vamos lá, uma coisa sou eu, uma coisa é você prostrar-se com o rosto em terra. A gente não tem ferida nenhuma. Aquele homem estava coberto de lepra e ele põe o rosto no chão. E olha como que ele se aproxima de Jesus. Como que ele chama Jesus? Senhor. Senhor. Meus irmãos, eu tenho uma gastura, me dá um nervoso. E nessa hora eu descubro que eu preciso exercitar mais o fruto do Espírito. A mansidão no meu coração, porque isso é uma coisa que me dá nos nervos. É quando eu vejo alguém dizendo assim:
Paizinho querido, Jesus meu amigão. Deus é 10. Deus é 10, não é? Não é? Irmãos, isso me dá uma aflição. Tem igreja presbiteriana já dizendo que Jesus é o meu herói. Super-herói. Não dá nem para comentar, né? Jesus, meu super-herói. Onde que a Bíblia fala que Jesus é super-herói? Lá no Salmo a Bíblia fala, né? Por isso, toma a espada e põe no teu flanco, ó herói, né? Mas comparar Jesus a super-herói, chamar de super mais do que chamar de herói, né? Bem, eu não vou além do que a Bíblia diz, mas também não vou aquém do que a Bíblia diz. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. E nós precisamos ter respeito quando falarmos de Jesus. Nós precisamos ter reverência ao falar do nome de Jesus. Porque um salmo fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Intimidade não significa tratar de qualquer jeito. Por isso que muito casamento se arrebenta. Porque ali na intimidade do casal, no dia a dia, ali então, no dia a dia, na vida do casal, um se acha no direito de tratar o outro com casca e tudo. Não é isso não. Tem que se tratar com respeito. Intimidade é algo que a gente tem que ter zelo, muito mais com o Senhor Jesus, né? Em terceiro lugar, esse homem demonstrou submissão completa. Ele queria ficar limpo, ele queria ficar curado da sua maldita lepra, quebrou uma norma social e cerimonial, ele não podia se aproximar de ninguém, e ele se aproxima de Jesus, ele vai no meio da multidão ali, é tudo ou nada agora. É só essa chance que eu tenho, eu não posso perder, é agora, né? Ele se aproxima de pessoas sãs, na certeza de que, se Cristo quisesse, poderia também purificá-lo. Não houve nenhuma ação arrogante dele, exigindo: Senhor, eu decreto em nome do teu nome, né? O Senhor me cure. Cansei, eu me revolto de ser leproso, e eu me revolto em meu coração. Eles viram uma topeira dessas falando, né, aí na internet, né? Você tem que se revoltar, você não pode aceitar isso. Eu não vejo isso no leproso. Não vejo isso no leproso. O que eu vejo nesse homem é uma atitude de submissão completa. Não houve nenhuma ação arrogante exigindo algo, e muito menos questionando o poder de Cristo. Quando ele fala, se queres, pode purificar, ele não falou, se podes, purifica-me. Quem falou isso foi o diabo, né? Se és filho de Deus, faz tal coisa. Não, ele não questionou, ele não pôs em dúvida Cristo. Ele se colocou na condição que todo o pecador tem que se colocar. E ele diz para Jesus o seguinte: se quiseres, podes purificar. O Senhor tem poder para purificar. Subjugou-se à vontade. Se pôs na vontade de Cristo. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor tem poder para fazer. Estou aqui. Pelo contrário, ele se submeteu à vontade de Cristo e declarou que ele tinha todo o poder para fazer qualquer coisa, desde que fosse a sua vontade. Deus pode tudo o que quer, mas nem sempre quer tudo o que pode. Essa é uma lição que a gente tem que aprender o quanto antes da vida cristã. Eles certamente ouviram falar dos muitos milagres que Cristo realizara. Em Mateus 4, 23 e 24, a Bíblia diz assim: percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus já tinha feito alguns milagres, vários milagres, né? Mas possivelmente foi aí que ele ouviu falar da fama de Jesus. Estou corrigindo aqui, a minha fala anterior estava errada, né? Jesus já havia feito milagres. O milagre, aí no verso 3, vamos falar do milagre em si. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe.
Senhor Jesus respondeu às palavras do leproso afirmativamente, como que dizendo: eu posso purificar e realmente quero fazer isso. Temos neste milagre a ilustração perfeita da obra salvífica de Cristo. Lá em 2 Coríntios 5:21 nós lemos: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim como ele tocou o leproso e não ficou leproso, né? Jesus tocou o leproso e não ficou leproso, e nem mesmo ficou imundo, porque na lei de Moisés, quem tocasse um leproso ou se aproximasse de um leproso de alguma forma, que viesse a ter algum contato com ele, ficava imundo por algum tempo. Jesus é aquele que toca a humanidade do pecador, a humanidade pecaminosa, toca, transforma, salva e não é afetado pela pecaminosidade. Ele sofreu na cruz as consequências, o castigo, mas ele não traz consigo as impurezas do pecado. Ele não, a Bíblia fala, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não teve pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele o fez pecado por nós, não foi quando ele morreu lá? Sim, essa expressão, ele o fez pecado por nós, significa ele sofreu a condenação nossa lá na cruz. É nesse momento. Paulo está usando uma linguagem, não vou dizer poética, né, mas ele está usando um sentido aqui, mostrando que Cristo na cruz, ele leva sobre si a nossa condenação, né? É isso que a Bíblia chama de justificação. Cristo leva sobre si a condenação do nosso pecado e põe na nossa conta a justiça dele. Por isso que a Bíblia diz que nós somos feitos justiça de Deus, né? É uma linguagem monetária, uma linguagem bancária, né? É jurídica e bancária. É jurídica porque Cristo sofreu a minha condenação, né? Alguém tinha que morrer pelo meu pecado, eu mesmo tinha que morrer pelo meu pecado, né? Mas Cristo morre por mim. E no momento em que Cristo morre por mim, Ele não só leva sobre si a minha condenação, como também põe na minha conta a justiça dele, né? Eu não só sou declarado, é isso que João fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cristo não só nos perdoa, como também coloca em nossa conta a justiça dele, e por essa justiça de Cristo nós somos tidos por Deus como justos, como puros, por causa de Cristo. Os versos dizem que quem tocasse o leproso ficava leproso também. Não, ficava imundo, não necessariamente doente. No caso, o sacerdote, quando examinava o leproso, ele tinha um período que ele tinha que passar pelo ritual de purificação, né? Porque ele tinha que examinar, ele tinha que tocar, né? Justamente, ele tinha que passar pelo ritual de purificação, né? Vamos lá. Assim como ele tocou o leproso e não ficou leproso, mas transmitiu-lhe sua pureza e vida, da mesma forma, lá na cruz, Cristo levou sobre si o nosso pecado, sem tornar-se um pecador, e transmitiu-nos sua vida, santidade e justiça. Hendrickson, comentando sobre isso, ele diz assim: o poder curador não era oriundo de seus dedos ou de suas roupas. Ele fluía diretamente, o poder fluía diretamente do Jesus divino e humano, de sua onipotente vontade e de seu coração infinitamente compassivo. Havia poder curador nesse toque, porque ele era e é tocado de Jesus, né? Tocado de sensibilidade à vista das nossas enfermidades. Hebreus 4,15. Não deve escapar ao leitor que, segundo Marcos 1,41, Jesus foi movido de compaixão. Se você ler lá em Marcos 1,41, você vai ver isso. Jesus movido de compaixão
Essa expressão é muito forte, né? Quando estendeu sua mão e tocou o leproso. A carência e a fé do leproso encontraram imediata resposta na solicitude do Salvador em ajudar. E essa era uma prontidão de tal natureza que fazia com que seu poder e amor se entrelaçassem. O amor e o poder em Cristo. E imediatamente ele ficou limpo, diz a palavra de Deus. Ficou limpo de sua lepra. Ele não ficou limpo de qualquer outra coisa, ficou limpo da sua lepra, ficou puro. No corpo, onde não havia parte sã, agora não havia mais uma só parte doente. Cristo o curou imediatamente, isto é, sem usar meios medicamentosos ou coisa parecida, mas somente através da sua palavra e do seu toque. Mas sua cura trouxe não só a restauração de sua saúde, aconteceu algo mais, né? Acontece a restauração completa, versículo 4. O que era impossível ao leproso, né, Cristo fez, a saber, a sua cura. Era impossível para ele ser curado. Apenas um milagre de Deus poderia fazer isso. E quando Jesus vem e cura aquele leproso com uma simples palavra e um simples toque de sua mão, Jesus deixou bem claro: eu sou Deus. Eu sou Deus. Porque se só Deus pode fazer um milagre desses, né? Até hoje, meus irmãos, eu não vi um milagre desses. Não estou dizendo que Deus não possa fazer, tá? Mas até hoje eu não vi nenhum leproso ser curado imediatamente assim. Já vi gente ser curada, já vi gente receber bênçãos, mas desse jeito até hoje nunca vi. É demorado, né, irmão? Leva anos às vezes. Complicado. Mas vamos voltar para cá. Mas havia algo que o leproso, agora curado, deveria fazer. Ele deveria adquirir o testemunho dos sacerdotes de sua purificação para que ele pudesse voltar ao convívio social. Aí vem a ordem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz para ele: olha, não digas a ninguém. Presta atenção, estou falando com você. Não diz para ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou. Lá nos dias de Moisés acontecia da seguinte forma. Você pode ver lá em Levítico 14. Entre as leis acerca dos leprosos, havia uma que determinava que caso um leproso se achasse curado de sua lepra, que seria certamente um ato divino, né, um milagre, pois não havia qualquer tratamento para essa moléstia, o sacerdote deveria sair do meio do arraial do povo e examinar cautelosamente a pessoa. E constatando-se o milagre divino da cura, tal pessoa seria declarada pelo sacerdote curada. Olha que interessante, né? Se antes o leproso deveria gritar imundo, imundo a respeito de si mesmo, agora era a norma que Deus havia dado, era para servir de testemunho que um sacerdote gritasse: limpo, 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 né? Interessante, né? Ou a questão do testemunho aí, né? Que significa curado, né? Mas o ritual era mais detalhado. Lá em Levítico 14, a pessoa curada, ela deveria trazer 2 aves vivas e limpas, né, consideradas puras, um pau de cedro, tecido carmesim e isopo. Uma dessas aves deveria ser sacrificada numa vasilha, né, o sangue deveria ser recolhido numa vasilha de barro sobre as águas correntes. A ave viva e o pau de cedro, o tecido carmesim e o isopo seriam molhados no sangue dessa ave sacrificada, né, que havia morrido, sido morta. O sangue da ave deveria ser aspergido 7 vezes sobre a pessoa curada, e nesse momento, quando o sacerdote a declarasse curada e limpo, ele, o sacerdote, soltaria a ave viva. O significado de tudo isso aponta para o sacrifício de Cristo. E aqui eu trago as palavras de Warren Wiersbe explicando esse ritual. Ele diz o seguinte: o pássaro sacrificado representa Cristo morrendo na cruz. Lembra o sacrifício de Cristo. O pássaro solto, o Cristo ressurreto.
que voltou à vida, né? E nos dá a vida. O sangue colocado num vaso de barro representa a encarnação de Cristo, quando assumiu um corpo humano para que pudesse morrer em nosso lugar. A aplicação do sangue sobre a orelha e sobre o polegar e no dedão do pé da pessoa que havia sido curada ilustra a necessidade de uma fé pessoal na morte de Cristo, né? Que pegava todas as extremidades, né? As orelhas, o dedão do pé, mostrando que toda pessoa estava cerimonialmente ungida com aquele sangue ali, né? O que mostra compromisso, né? Compromisso pessoal com Cristo. O óleo, né? Lembrando que o isopo era uma planta oleosa, no sangue, o óleo no sangue da ave lembra o Espírito Santo de Deus que vem habitar naquele que crê no Salvador. Então tudo isso apontava para o sacrifício de Cristo, né? Um livro bastante interessante, se você tiver um dia encontrar esse livro, do autor Floyd Lee Gilbert, A Pessoa de Cristo no Tabernáculo. Você vai ver que todo o ritual do tabernáculo de Moisés, cada parte do tabernáculo de Moisés aponta para um aspecto do sacrifício de Cristo. É lindo demais. Quem sabe aí, terminando Mateus, a gente pode dar uma série de estudos sobre o tabernáculo de Moisés. Meus irmãos, é lindo demais, né? O significado do tabernáculo, né? Tudo isso era para servir de testemunho ao povo, como o Senhor Jesus mesmo disse, né? Para servir de testemunho ao povo. Contudo, somos informados por Marcos que ele não obedeceu a Cristo. Alguém lê para nós, por favor, Marcos 1,45. Já foi lido, mas lê de novo. Marcos 1,45. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos e de toda a parte do que não ter com ele. Jesus pediu para ele não falar para ninguém, e lá no sacerdote, Jesus não queria publicidade. Mas por que não? Não é? Não é isso que a gente vê muitas igrejas fazendo? Não é isso que a gente fez ali com aquela faixa ali fora? Ali a faixa da tarde da alegria. Aquilo ali é uma publicidade. Sábado nós vamos sair convidando a criançada, distribuindo convites, os convitinhos, é uma publicidade. Quanto mais as pessoas ficarem sabendo, mais gente virá, não é? Mas por que Jesus pediu para ele não fazer isso? Entendamos uma coisa, irmãos. Jesus não precisa da nossa ajuda. De vez em quando a gente recebe uns WhatsApp desse jeito, né? Deus precisa de você. Você está disposto? O dia que Deus precisar de mim, misericórdia, né? Deus não precisa da gente, irmãos. Trabalhar na obra dele é um privilégio que ele nos dá. É um privilégio maravilhoso que ele nos dá. É privilégio para nós. Mas aqui, quando Jesus proíbe esse rapaz de não contar para ninguém, por quê? Porque Jesus queria entrar na cidade. E o que aconteceu? O bocudo aí, o que ele fez? Saiu contando para todo mundo, em vez de ir lá para o sacerdote. Muita gente deveria ter duvidado desse milagre. Com certeza, embora a Bíblia não fala, mas com certeza muita gente falou assim: esse cara nem leproso era um charlatão que vivia pegando esmola da gente e cansou de pedir esmola, agora está dizendo que está curado. Bem, a Bíblia não fala que isso aconteceu, tá? Mas isso é óbvio. Que era para ser um testemunho da graça de Cristo na boca daquele rapaz, tornou-se um empecilho para Cristo. E Marcos nos diz que Cristo ficava de fora, em lugares ermos, isolados. Ele recebia as pessoas, mas ele não podia ir até elas. Ele não podia ir até elas, por causa da desobediência desse rapaz. Aplicações práticas para nós, irmãos. O coração que é movido pela fé não será detido
pela opinião pública e nem permitirá que algo o impeça de buscar a Cristo. O começo da história desse rapaz é linda demais, é fantástico, mas a forma como ele termina desobedecendo a Cristo é lamentável. Não basta começar bem, tem que terminar bem, né? Mas observe que no começo esse rapaz não está nem aí para a opinião pública. Estou nem aí, o pessoal está pensando, eu preciso. E preste atenção, ninguém pode ser, ninguém é convertido de fato enquanto não chega nesse ponto. Porque enquanto a opinião dos seus amigos lá fora, enquanto a opinião dos seus parentes que não são crentes, enquanto a opinião deles for mais forte do que você tomar uma posição por Cristo, não houve conversão. Não houve conversão. Porque Jesus falou que aquele que não deixar pai e mãe por amor a ele, aquele que não amar, que amar menos os laços familiares do que a ele, não é digno do reino dele. Fazer igual aquele rapaz lá, Senhor, eu vou te seguir onde quer que você for, mas primeiro deixa eu sepultar meu pai. Tem muita gente falando isso, eu vou aceitar Jesus, eu vou me tornar um crente, mas só depois que meus parentes morrerem, meu pai e minha mãe morrer, porque aí eu vou ficar livre, né? Porque se eu for agora, eles vão ficar desapontados comigo. Jesus desapontado contigo, isso não conta, né? Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Pastor, você está julgando. Eu não estou julgando o coração de ninguém, estou julgando as ações. E nós já vimos isso. Julgar as ações nós devemos. O coração não. Tá? Mas as ações nós devemos julgar sim. Lá em Mateus 7 nós vimos isso. Tá? Vamos lá. Esse rapaz não estava preocupado com a opinião pública. Ele foi até Jesus. Foi, né? O coração que é movido pela fé, ainda que creia no poder infinito de Cristo, também sabe que é a vontade dele que sempre prevalecerá. E por isso, sua vontade é a vontade de Cristo. Eu sei que Cristo tem todo o poder. Eu sei que Deus tem todo o poder. Mas eu sei que igualmente grande, né, do mesmo tamanho que é o poder de Deus, é a vontade dele. E ele faz o que ele quer. Aliás, por isso que ele é Deus. Né? Tem aquela brincadeira, né? Esse ano, igualzinho ao ano passado, né? Deu vontade de ir para Paris. Você foi para Paris no ano passado? Não, era só a vontade, né? A vontade que deu de novo, né? A vontade que deu de novo, só foi a vontade, não foi a ida, né? Eu não fui lá. Mas Deus não. Deus está tanto querer quanto realizar. Você já viu isso, as pessoas dizem assim, você tem que ir atrás dos sonhos de Deus para você. Desde quando que Deus sonha, irmão? Desde quando que Deus sonha? Onde está isso na Bíblia? Sabe o que é o problema, irmão? O senhor está triste desse jeito, é porque o Senhor perdeu os sonhos de Deus para você. Conversa. Onde que Deus sonha? Sonhar só em duas situações. Primeiro, quando você está dormindo, né? E a Bíblia fala que Deus não dorme nem cochila. O guarda de Israel está sempre atento. E a outra ocasião é eu sonho, quando eu não tenho condições de realizar, eu sonho. Eu sonho com uma casa na praia, um iate, né? Tem um iate, ou tem uma lancha para passear no mar. Só sonho, porque eu não tenho dinheiro para isso. Só sonho. Deus passa a vontade. Dono da prata e ouro. Se Ele quer, Ele não faz. E se Ele não quer, quem é que pode forçá-lo a agir? Está vendo como que é muito sério esse negócio? A gente fala assim, pastor, você está sendo muito radical.
sonhar isso, entendeu? Sonhos de Deus, são os planos de Deus. Usa um linguajar bíblico. Se você não usar um linguajar bíblico, você vai começar a ter definições não bíblicas. Quer ver uma coisa que está na boca de muito crente? Eu tenho um trauma. Isso é linguagem da psiquiatria, da psicologia. Onde que a Bíblia fala de trauma? Toda vez que a Bíblia fala de algo relacionado a trauma, ela não fala de trauma. Sabe o que ela chama? Amargura, ressentimento. O que é isso? Falta de perdão, falta de conformidade com a vontade de Deus. Não, eu não estou contente com a situação do jeito que está, eu não consigo. O que é isso? Insubmissão. O problema nosso é que a gente tem muito mais um linguajar psicologizado do que um linguajar bíblico. Tem até um ditado que eu vou usar aqui, até meio esquisito, mas eu vou usar ele. É o uso do cachimbo que faz a boca ficar torta. A gente usa certos conceitos e depois não sabe por que a gente está com a cabeça toda virada, né? Jesus não quebrou uma lei estabelecida. Antes, ele deu àquele homem uma ordem para cumprir e um ritual de purificação cerimonial prescrito nos dias de Moisés. A graça de Cristo não nos dá liberdade para quebrarmos a lei de Deus, antes nos capacita a cumpri-la fielmente. A lei de Deus nós devemos cumprir. A lei aqui, a lei cerimonial, já foi cumprida em Cristo Jesus. Até então Cristo não tinha sido sacrificado na cruz. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais, nada disso, porque Cristo foi o sacrifício supremo de Deus para nós. Aliás, vou abrir um parênteses aqui. Sabia que é pecado um crente ir numa missa? Pô, pastor, mas é um casamento. Como é que eu vou fazer? É pecado? Pergunta para um padre o que significa a missa. É a repetição do sacrifício cruento de Cristo. Cruento. A missa, literalmente, aquele momento em que o padre pega lá o cálice, a Eucaristia lá, tal, naquele momento acontece a transubstanciação, ou seja, está se repetindo o sacrifício de Cristo por nós. Hebreus foi rasgado, a carta dos Hebreus foi rasgada, porque a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo é uma das coisas. Eu não preciso mais repetir o sacrifício de Cristo. Quando se estuda a teologia católica sobre a missa, você vai ver que missa não é culto, missa não é adoração, missa é uma repetição do sacrifício de Cristo. E aí? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por fim, irmãos, uma questão para nós refletirmos aí. A alegria de receber uma bênção, se não vier acompanhada de obediência incondicional a Cristo, não é algo louvável. Você pode estar alegre o tanto que for com a bênção que você recebeu. Você pode contar para todo mundo dessa bênção que você recebeu. Se você não estiver obedecendo a Cristo, não adianta nada. Não adianta nada. Porque o obedecer para Deus é melhor do que o sacrificar. Melhor do que fazer qualquer outra coisa. Eu vou propagar o nome de Jesus, eu vou contar para todo mundo, mas eu não obedeço. Aquilo irrita a Deus, provoca a ira de Deus. A obediência é mais importante do que tudo. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de, após recebermos uma grande bênção do Senhor, não agirmos de forma desobediente a Ele, quando Ele nos ordena, nos manda a fazer o que é preciso. Que Deus assim nos abençoe.